Vocês são lindas. Vamos ficar em pé? Eu sei que vocês já cantaram, já louvaram, mas fique em pé agora. Dá uma esticada para cima, porque, gente, 2h40 da tarde. E além de dar essa esticada, esse respirar fundo, dá um abraço aí quem está do seu lado. Olha como eu sou assim. Adoro. Afinal, olha, 2 dias. 2 dias juntas a gente já é amiga. Não é que é a outra? Vizinha. Ô, vizinha. A gente já é vizinha, né? E é muito gostoso. Pode assentar, pode assentar. É muito gostoso a gente caminhar. Vocês percebem que, desde ontem, nós estamos no itinerário, né? A gente está num caminho. Cada uma que sobe aqui, ela está te pegando pela mão e falando assim, olha, nós estamos aqui numa jornada, e aqui eu quero que você olhe para isso. Você já percebeu isso aqui, nessa estrada? Né? Eu me lembro quando eu era mãe de criança, né? E a gente gosta muito de viajar. Eu, o Guilherme, a gente ama uma estrada. E eu e o Guilherme, a gente ia na viagem contando histórias para as nossas filhas, inclusive, assim, era uma aula de geografia. Então, tá vendo aqui, olha, onde a gente está passando agora? Isso aqui é uma plantação de quê? De café. O que isso era? Então, era tão gostoso, a gente ia mostrando o itinerário para elas. É isso que a gente está fazendo aqui nesses 2 dias. A gente está numa jornada com vocês e falando, olha para isso, olha para aquilo, olha para o outro lado, observe isso. E essa é a minha oração, nessa tarde, pela vida de cada uma de vocês. Que vocês possam, a todo momento, estar percebendo aquilo que o Senhor está trazendo ao coração de vocês. Vamos orar. Pai Celeste, nós te louvamos. Agradecemos ao Senhor e pedimos que o Senhor nos conduza nessa tarde. Que os nossos ouvidos estejam atentos. Que nós possamos entender os sinais que o Senhor está nos mostrando. Eu te peço, ó Deus, por mim, que eu não seja um empecilho para que as minhas irmãs elas possam ser abençoadas e que o Senhor possa usar essa fala para falar o coração de cada uma. É o que eu peço em nome de Jesus. Amém. Então, gente, já mostrou ali, né? Já passou ali a minha biografia. Eu sou uma professora de história. E como professora de história, eu gosto de contar histórias. E eu vou contar uma parte da minha vida, uma história minha para vocês. E vamos ver quem aí que já passou por esse caminho que eu também já passei. Houve uma época na minha vida que eu já acordava exausta. Acordava muito cansada. A mente acelerada, tentando lembrar de tudo aquilo que eu tinha para fazer. Naquele momento, naquele dia, naquela semana, no mês. Sempre acelerada, acelerada. Tarefas em atraso e aquele sentimento no coração de aperto. Minha oração, ela era breve, praticamente automática. E o devocional, nem se fale no devocional. O devocional era um peso a mais na minha vida e na minha lista de afazeres. E mesmo amando a Deus, amando ao Senhor de todo o meu coração, a minha rotina, ela parecia vivida à parte dele. E eu acredito que essa é a realidade de muitas mulheres aqui hoje. Mães que acordam pulando da cama. Profissionais que mal levantaram da cama. Já está indo ali, com home office então nem se fala. Com aquela lista de e-mails para responder. São esposas, estudantes, filhas, líderes de ministério. Uau! São a essas mulheres que eu quero, nessa manhã, tarde, está falando. Está trazendo para vocês um itinerário para que a gente possa caminhar juntas. A rotina, em alguns momentos da nossa vida, ela vira uma avalanche.
como se a gente, o tempo todo, fosse absorvida. E no meio disso tudo, Deus parece distante de nós. Mas será que Ele está distante? Será que o Senhor realmente está distante? Como podemos mudar a nossa percepção e crenças e viver de um modo em que a rotina, o nosso cotidiano, ele seja um tempo sagrado, aonde todo momento nós estamos cultuando a Deus? A rotina diária, muitas vezes repetitiva e cheia de compromissos, ela pode ser vista como um peso, ou como uma série de atividades insignificantes, que passam sem deixar marca, e que atrapalham a nossa comunhão com Deus. Mas será que esse sentimento que nós temos, ele é um sentimento correto? Abra sua Bíblia comigo em 1 Coríntios 10, 31. 1 Coríntios 10, 31. O apóstolo Paulo nos ensina aqui uma coisa muito importante. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Olhando com atenção esse verso, ele sugere que é justamente no ordinário que a espiritualidade, ela se manifesta. E ela se manifesta não é de qualquer forma, mas de uma forma profunda. O apóstolo Paulo fala das coisas mais comuns, como comer e beber. E para resumir, ele diz, qualquer outra coisa. Isso é uma declaração muito ampla e muito importante, que abre uma grande porta para a vida espiritual. A maneira como vivemos os nossos dias, as atividades que nós realizamos e até mesmo o modo como nós lidamos com o nosso tempo, são oportunidades para viver a presença de Deus. São oportunidades para viver a presença de Deus e para experimentar uma transformação para cumprir o seu propósito. Esse será o foco que eu quero conduzir vocês nessa tarde, durante essa nossa reflexão. Esses momentos, eles não são obstáculos à comunhão com Deus, mas pelo contrário, eles são justamente os lugares onde Deus nos encontra, onde Deus nos transforma e nos ensina a amá-lo e a amar o nosso próximo. São nesses momentos, no nosso dia a dia. Tish Warren, no livro Liturgia do Ordinário, nos lembra que Deus está nos momentos mais comuns que nós vivemos. Quando escovamos os dentes, quando nós arrumamos a nossa cama. Eu amei esse capítulo. É o meu preferido. Eu não tenho nenhum problema com arrumar a cama, mas eu falei, gente, que sensacional ela tocar nisso, né? E era exatamente o problema da Tish, né, gente? Um dos maiores problemas dela. Quando nós lavamos a louça, tudo. A questão não é se Deus está lá, mas é se nós percebemos a presença de Deus. Se nós percebemos a presença de Deus conosco nesses momentos. Francis Schaeffer, um renomado teólogo e fundador do Labrie Fellowship, chamou isso de viver momento a momento.
E viver momento a momento, não de qualquer forma, mas diante de Deus. Um viver contínuo em que cada momento do dia temos a chance de responder a Ele em fé, amor e obediência. Responder a Deus em fé, amor e obediência. Viver com Deus não é separar o espiritual do cotidiano, mas consagrar o cotidiano a Deus. Muitas vezes nós fazemos esse dualismo o tempo todo, isso é, isso não é. Não, é consagrar esse dia comum ao Senhor. Em sua principal obra, em sua principal obra, A Verdadeira Espiritualidade, Schaeffer ensina que a verdadeira espiritualidade não se resume a práticas religiosas ocasionais ou uma adesão intelectual ao cristianismo. Ela é caracterizada por uma dependência contínua de Deus, que ela é vivida cada instante da nossa vida. E essa dependência, ela implica algumas coisas que são importantes para nós. Primeiro, uma fé constante na obra consumada de Cristo. Reconhecer que a salvação e a santificação são possíveis somente através do sacrifício de Jesus na cruz. Segundo, uma dependência do Espírito Santo. Permitir que o Espírito Santo guie e capacite o crente em todas as áreas da nossa vida diária. E terceiro, a obediência à vontade de Deus, que é viver em conformidade com os mandamentos de Deus, não por obrigação, mas com gratidão e com amor. Schaeffer, ele descreve esse processo como passividade ativa e atividade passiva, onde o crente ele não deixa de se esforçar, cooperando com Deus na sua santificação, mas o faz entregando completamente a Deus, confiando e permitindo que Ele opere através da sua vida. Essa abordagem, ela evita os extremos do legalismo, que é o esforço humano excessivo, e evita o antinomianismo, que é a negligência da lei moral, promovendo assim uma vida equilibrada e centrada em Cristo. Mas além da dependência de Deus, nós precisamos destacar o ponto em que ela deve ser contínua. Ela deve ser renovada momento a momento. A consagração de ontem, ela não substitui a de hoje. A fumaça do sacrifício deve subir ao céu incessantemente. Viver momento a momento significa integrar a fé cristã em todos os gestos e aspectos da nossa vida diária, reconhecendo que cada ação, decisão e pensamento deve ser realizado confiando na graça e submetendo-se à luz divina. Essa prática, ela resulta em uma vida cristã que ela é autêntica, ela é orgânica, onde a espiritualidade, ela não é confinada a momentos específicos, mas ela permeia
todas as áreas da nossa vida. Em resumo, o conceito de Schaeffer destaca que a importância de uma vida cristã continuamente dependente de Deus é onde cada momento é uma oportunidade para experimentar a presença de Deus. Mas o que mais nos atrapalha no cultivo do momento a momento na nossa vida? E agora eu quero retomar a minha provocação que eu fiz ontem, no talk. Ansiosas por todas as coisas. Uma das maiores ladras da presença de Deus na nossa rotina, minhas irmãs, é a ansiedade. E a palavra de Deus nos adverte quanto a isso. Abra sua Bíblia em Filipenses 4:6. Filipenses 4:6. Nos diz assim: não andeis ansiosos por coisa alguma. Somente essa parte. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Agora abra em 1 Pedro 5:7. 1 Pedro 5:7. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. A ansiedade é como uma lente que distorce tudo. Ela nos convence de que nós precisamos carregar o mundo nos nossos ombros. Prever o futuro, prever fatos, acontecimentos que não estão no nosso controle. Assumir responsabilidades que muitas vezes não são nossas e são pesadas para nós. Isso nos afasta da presença de Deus e nos impede de cumprir a nossa missão sacerdotal, de consagrar o nosso cotidiano. Nos lembrando que na nova aliança, todos nós somos sacerdotes. Mas Jesus, ele nos chama a lançar sobre ele toda a nossa ansiedade. E a entregar a ele os nossos fardos. E o que, irmãs? A descansar. Como nós precisamos aprender a descansar. Em Mateus 11:28, a palavra nos diz: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Deus não exige que sejamos supermulheres, mas Ele nos convida a descansarmos em seus braços seguros. Abrir espaço para Deus não é adicionar mais um peso à nossa rotina. A nossa imensa lista que já nos aflige e muitas vezes nos desanima. É antes reconhecer que Ele já está no presente. Você já pensou nisso? Ele já está no presente. E em tudo que nós fazemos, para Ele e para o próximo. É entrar na comunhão com Ele em cada um dos nossos gestos, em cada uma das nossas palavras. Assim, nós somos abençoadas pelo Senhor e somos fortalecidas em nossa vida espiritual.
E isso reflete, minhas irmãs, em todas as esferas da nossa vida. Em todas as esferas da nossa vida. Mas como que nós podemos fazer isso? Como nós podemos fazer isso na prática? Eu quero retomar agora aquela expressão que eu acabei de falar, de Francis Schaeffer, que citamos há pouco. Passividade ativa. E eu vou dar um exemplo bíblico de passividade ativa. Maria, a mãe de Jesus. Ela foi passiva no sentido de que ela não podia causar o nascimento do menino. Mas ela foi ativa no sentido de que, pela fé, em obediência a Deus e a sua vontade, ela cumpriu o propósito de Deus para ela. Sendo assim, como podemos encontrar Deus em nosso dia a dia? Começando pelas coisas mais rotineiras e ordinárias, como uma oração sincera enquanto a gente arruma a cama, um salmo sussurrado enquanto você cuida de seus filhos. Eu me lembro de que um dos primeiros salmos que eu ensinei as minhas filhas a decorarem foi o Salmo 23. E eu me lembro da gente cantarolando, lá em casa todo mundo é muito musical, e a gente inventava músicas cantando o Salmo 23. Isso é uma forma de você estar fazendo isso no seu dia a dia, com seus filhos, e você mesmo na casa. Um versículo colado no espelho, amo. Eu colo no espelho, eu colo na geladeira, saio colando por tudo quanto é lugar. Sim. Um momento de silêncio antes de entrar em uma reunião. Essas são pequenas liturgias, sim, irmãs. Nós precisamos de criar liturgias na nossa vida. Essas são pequenas liturgias diárias que nos moldam e nos muda por dentro. Toda ação externa, ela aconteceu antes, internamente. E a gente precisa de fazer aquilo 1, 2, 10, 1000 vezes. Criar hábitos é uma luta. É muito difícil, mas a gente tem que persistir. A vida cristã não é só feita de grandes decisões, mas de pequenas respostas de fé, momento a momento. O Salmo 118, versículo 24, nos diz assim: este é o dia que o Senhor fez. Regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Que você possa olhar o seu dia, quando você abre os seus olhos, e que você se regozije e se alegre no Senhor. Eu acredito que aqui hoje nós temos mulheres em várias fases da vida, com filhos pequenos, trabalhando 8 horas ou mais por dia, cuidando de pais idosos, na faculdade, correndo atrás de estágio, ou trabalhando, muitas vezes, com a sua saúde fragilizada. E eu deixo aqui uma lacuna livre para você colocar a sua própria vida nesse momento. Irmãs, eu quero encorajar a cada uma de vocês a perceber Deus em todas essas coisas que você faz. E aprender a adorá-lo em meio às suas demandas diárias. E por mais comuns que elas sejam. E eu tenho algo a dizer para algumas de vocês. Para a mãe exausta. Deus está presente nas fraldas. Todo mundo chora, né? Chegou a minha vez. Deus está presente nas fraldas, nas refeições e nos choros noturnos. Ele te vê e Ele te sustenta.
Para solteiras com o coração apertado, Deus não se esqueceu de você. Seus dias não estão em pausa. Cada momento é um solo fértil para conhecer mais a Deus profundamente. Para profissional sobrecarregada, a sua vocação pode ser um espaço para a glória de Deus. Trabalhar com excelência, minha irmã, integridade e descanso é um testemunho divino. Para a esposa que se sente invisível, o Deus que vê no secreto, Ele conhece os seus esforços. O lar, ele é um campo santo. A sua casa é um altar. Viver momento a momento significa integrar a fé cristã em todos os aspectos da vida cotidiana. Reconhecendo que cada ação, decisão e pensamento deve ser submetido a Deus e ao que a palavra nos orienta. Essa prática, ela resulta em uma vida cristã autêntica, leve, bonita. Onde a espiritualidade, ela não é confinada a momentos específicos, mas ela permeia todas as esferas da nossa existência. Schaeffer destaca a importância de uma vida cristã contínua e dependente de Deus, onde cada momento é uma oportunidade para experimentar a presença de Deus. Respira fundo aí agora. Sabe quando você enche o pulmão? Sentiu o ar? Querida, Deus está mais perto de você do que a sua própria respiração. Ele está presente no agora, aqui. Ele está presente no cansaço, na confusão, na correria e nos pequenos momentos de alegria e de silêncio. A pergunta não é se Ele está com você. A pergunta é: você está com Ele? Você está com Ele? Ele te chama a viver com Ele, momento a momento. Você não precisa esperar a vida desacelerar para encontrar com Deus. Ele te encontra no meio dela. Ele te encontra no meio da sua vida. Viva a rotina como um culto sagrado. Faça da sua casa uma catedral. Uma catedral. Faça do seu escritório ou de outro qualquer lugar que você trabalha, um lugar onde a paz celestial ela se faz presente por meio da sua dedicação ao trabalho do Senhor e que, por meio dele, o Senhor seja glorificado. E lembre-se, você é filha. Lance sobre ele toda a sua ansiedade e creia, Ele cuida de você, momento a momento. Feche os seus olhos agora, coloque a sua vida diante do Senhor e peça a Ele que Ele possa te ajudar a virar essa chave. Que você possa pensar dessa forma, vendo todos os dias da sua vida como momentos em que você pode e está em comunhão com Ele.
Consagre a sua vida ao Senhor agora. Senhor, nós te louvamos e te agradecemos, porque a tua palavra, ela é verdade. E nessa tarde nós sabemos que nós não temos força, nós não temos capacidade, mas a tua palavra nos diz que quando nós somos fracas, nós somos fortes, porque nós não estamos, ó Deus, nos firmando na nossa força, mas em Ti, que é a nossa fortaleza. Nos ensina a entender e a processar tudo isso, para que isso se torne realidade na nossa vida, que possamos ver o Senhor em tudo aquilo que nós fazemos no nosso dia a dia, na nossa rotina e no nosso cotidiano. Nós queremos florescer para o Senhor, e tudo isso é para que o teu nome seja glorificado. É o que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãs.